Olá, esse é o nosso 7º encontro no curso Mitologia Grega. E ele é dedicado exclusivamente à Guerra de Troia. Isso porque a Guerra de Troia é o episódio mais famoso da mitologia clássica. E essa fama vem não só da sua importância para os gregos e para os romanos, mas também pelas inúmeras obras literárias que surgiram a partir desse episódio, a partir da Guerra de Troia. Os gregos do período clássico, século V a.C., viam a Guerra de Troia como o episódio que marcava o fim daquela era heróica e o início da história humana. Aquela era heróica que Hesíodo havia marcado no mito das 5 raças que nós estudamos. Provavelmente em função dessa natureza limítrofe, ou seja, de divisor de águas, de separador de 2 momentos, nós vamos ter relatos envolvendo a Guerra de Troia por toda a literatura. Os exemplos óbvios de relatos da Guerra de Troia são a Ilíada e a Odisseia, ou seja, os épicos homéricos, que vão abordar eventos ocorridos durante a Guerra de Troia, no caso da Ilíada, e depois da Guerra de Troia, no caso da Odisseia. A Eneida, de Virgílio, também é muito importante, é fundamental. O outro lugar que nós vamos encontrar relatos ou passagens que tratam da Guerra de Troia são tragédias gregas. Várias tragédias gregas também vão abordar a guerra e as suas consequências. Como de costume, apesar de ser um evento crucial e um evento fundamental na mitologia grega, nenhuma obra da antiguidade vai relatar a história da Guerra de Troia completa. Os grandes épicos vão abordar apenas partes. A Ilíada vai se focar no último ano da guerra, que durou 10. E a Odisseia nas aventuras de Ulisses, que era como os romanos o chamavam, e Odisseu, como os gregos conheciam. As aventuras de Ulisses depois da guerra. Esse é o tema da Odisseia. Já a Eneida, de Virgílio, a seu turno, vai relatar a história do príncipe troiano Enéas, depois da derrota de Troia. Como em vários outros mitos, então, a nossa única saída acaba sendo Apolodoro, que é onde a gente busca refúgio para obter um bom resumo da guerra. A trama em si é bastante simples, então vamos a ela. Como várias pessoas recordam, já tiveram a oportunidade de ler a história, Helena, a mulher mais bela do mundo, filha de Zeus e é esposa de Menelau. E ela acaba sendo raptada por Paris, que é o príncipe troiano. Sob o comando do irmão mais velho de Menelau, Agamenon, os gregos se unem num exército e vão até Troia para lutar pela volta de Helena. A guerra dura 10 anos e é bastante equilibrada, cada lado com o seu grande guerreiro, Aquiles no lado dos gregos e Heitor no lado dos troianos. Fatalmente, Heitor é morto por Aquiles, que depois é morto por Paris. É uma matança generalizada. Finalmente, os gregos vão acabar recorrendo a uma famosa artimanha, que é o truque do cavalo de Troia, uma ideia de Ulisses, na qual eles entram na cidade dentro de um cavalo e acabam pilhando a cidade de Troia pela noite. A data tradicional para essa destruição final da cidade de Troia seria o ano 1184 a.C. Só que essa história é bastante
simples, básica, vai se complicando à medida em que atrai várias outras histórias relacionadas, ou seja, histórias que surgem a partir dela ou que ocorrem no mesmo período que ela. A causa derradeira da guerra foi a profecia que foi feita sobre Aquiles antes dele nascer. A mãe de Aquiles era a deusa Tétis. Zeus desejava muito Tétis, mas sabia dessa profecia, segundo a qual ela deveria dar à luz um menino que seria mais grandioso que o pai. Então o que Zeus faz é casar Tétis com um humano, e esse homem é Peleu. Claro que Tétis não gostou nada dessa ideia, e aí, para amansar a fera, Zeus promove um imenso banquete de casamento e convida todos os deuses do Olimpo, menos, por razões óbvias, a deusa Ares, que era a deusa da discórdia. Então ninguém quer chamar a discórdia para uma festa de casamento, né? E foi exatamente o que Zeus fez. Só que Ares, revoltada por não ter sido convidada para a festa, invade o banquete e lança sobre a mesa uma maçã dourada, aonde estava escrito a frase "para a mais bela", para a mais bela. Imediatamente as deusas Hera, Atena e Afrodite se prontificam a tomar o presente. Opa, é comigo, para a mais bela. Então Hera, Atena e Afrodite se prontificam a tomar o presente. Zeus, para evitar a confusão, aponta Paris, o príncipe troiano, para julgar quem é que deveria de fato ter o presente. E é aí que começam os problemas. Esse famoso episódio, conhecido como julgamento de Paris, é que vai debelar a guerra. Isso porque, como as deusas não eram bobas nem nada, elas vão oferecer um suborno ao rapaz para ele escolher ela. Então Hera oferece a Paris soberania sobre várias cidades, ou seja, poder político. Atena oferece poder em batalha, poder militar. E Afrodite oferece a mulher mais bela do mundo. Se fosse hoje uma situação como essa, a escolha imediata que muitas pessoas fariam é a mulher. Eu quero a mulher mais bela do mundo. Mas naquela época, os dois presentes anteriores, ou seja, o presente de Hera e o presente de Atena, o poder político e o poder militar, eram muito mais valorizados do que simplesmente a beleza de uma mulher. De qualquer maneira, né, o que vai acontecer, contrariando aquilo que se esperava de um grego na época, ele vai escolher a oferta, o suborno da deusa Afrodite. Só que quem é a mulher mais bela, a mulher que Afrodite oferece? Helena. Então, Paris vai lá e sequestra a mulher. Percebam vocês que os eventos anteriores à guerra estão sempre ligados à família de Agamenon e à família de Menelau. Helena era a esposa de Menelau. E ela tinha uma meia-irmã, Clitemnestra, que era esposa de Agamenon. Depois do rapto de Helena por Paris, Agamenon é aquele que se espera que guie a expedição, porque, como irmão mais velho, ele tinha obrigação moral de honrar a família. Só que quando eles estão no limiar da partida, estão prestes a partir, os ventos durante um mês sopram em sentido contrário, ou seja, os ventos não são favoráveis. Aí um vidente de nome Calcante diz que a deusa Ártemis está com raiva e que Agamenon deve sacrificar sua filha Efigênia no intuito de conseguir ventos favoráveis para chegar a Troia. Agamenon segue a recomendação do vidente
e consegue, então, após o sacrifício de Efigênia, ir para Troia. Um detalhe que muita gente não repara é que essa questão dos ventos favoráveis, ventos contra, e esse sacrifício de Efigênia não aparecem nos épicos homéricos. Não aparecem. São referências posteriores. Várias atitudes gregas durante a Guerra de Troia vão afetar essas tentativas de voltar para casa. Primeiro que os gregos irritam os deuses por várias razões. Durante o saque de Troia, depois que o cavalo entrou na cidade, os gregos matam o rei troiano Príamo. A filha Cassandra do rei é violentada dentro do templo da deusa Atena, que, lembrem-se, era uma das deusas virgens. Então imagina o tamanho do sacrilégio. E antes de partir, os gregos vão e sacrificam outra filha de Príamo, Polixena, para o fantasma de Aquiles. Então é sacrilégio atrás de sacrilégio. Então o retorno para casa é tudo menos tranquilo. Agamenon termina assassinado pela esposa e pelo amante dela, e Ulisses vaga por 10 anos quando tenta sair de Troia. Acaba vagando por 10 anos. Menelau e Helena são exilados e passam 7 anos no Egito. De qualquer maneira, nós também temos alguns relatos a respeito dos poucos troianos que vão sobreviver. Principalmente, como nós vimos, Enéas, o filho de Afrodite e Anquises, que era primo de Heitor. Na Ilíada, nós vemos que Enéas estava destinado a viver ao saque de Troia e a fundar uma cidade em particular. Os romanos depois vão pegar essa história e vão dizer que essa cidade seria, mais lá na frente, Roma. E daí é que surge a motivação de Virgílio para escrever, em pleno período de Augusto, a sua obra, a Eneida. Então vamos juntar todas essas histórias e o que a gente vai ter, a bem da verdade, é uma complexa inter-relação entre o quê? A interação entre a vontade dos deuses e a responsabilidade individual. E é esse o grande tema, e é isso, em essência, que representa a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, na verdade, vai representar esse conflito entre aquilo que os deuses querem e aquilo que seria a responsabilidade individual. Tanto que no relato da Eneida nós vamos encontrar a destruição da cidade de Troia sendo feita pelos próprios deuses. E que aquela destruição estava, na verdade, muito além de um mero ódio que havia entre gregos e troianos. Era, de fato, uma vontade dos deuses, aonde a responsabilidade que cada indivíduo possui é colocada em segundo plano. Então, o que é interessante que a gente faça nesse momento, para compreender essa interação bastante complexa, é, obviamente, observar a história de toda essa dinastia da qual tanto Agamenon quanto Menelau pertencem, que é, já deu para perceber, uma das dinastias mais desgraçadas dentro da mitologia grega, que é a chamada Casa de Atreu, que era, na verdade, uma família que estava assolada por uma maldição essa hereditária, que se repetia de geração para geração. Então a casa de Atreu, que era de fato a família, pertencia a Agamenon e Menelau, tinha, além das desventuras a qual a guerra assolou, tinha também essa maldição que era passada de geração para geração. Esse conceito de maldição hereditária é o seguinte: as transgressões que haviam acontecido por parte dos pais vão passar para os filhos. Então seria uma maldição
hereditária. E no caso específico de Agamenon, Menelau e de toda a casa de Atreu, ela vai se manifestar por meio da violência excessiva. Se nós pegarmos a árvore genealógica de Agamenon e Menelau, nós vamos identificar uma sucessão de histórias onde pais matam os filhos, filhos que matam os pais. A violência excessiva vai acontecer. E tudo isso está ligado a quê? Está ligado ao fundador dessa dinastia, que era Tântalo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a citar a figura de Tântalo. Tântalo foi aquele que tentou enganar os deuses, oferecendo a carne do próprio filho no banquete. O menino de nome Pélope. Pélope foi esquartejado pelo pai Tântalo e oferecido num banquete aos deuses. Essa é uma das versões da história. Existe uma outra versão, que é uma versão mais light, digamos assim, que dizia que, na verdade, o grande pecado, entre aspas, de Tântalo foi tentar roubar o néctar e a ambrosia dos deuses. Lembrem-se que o néctar era o alimento, o néctar e a ambrosia eram os alimentos divinos que garantiam a imortalidade dos deuses. Então, eles dependiam daquilo. E segundo essa versão mais leve do mito, a transgressão de Tântalo teria sido a tentativa de roubar o néctar e a ambrosia. Mas o que a gente sabe, dependendo se o erro dele foi um ou foi outro, é que a punição dele foi uma punição extremamente grave. Ele ficou eternamente exposto à água e à comida. Tinha uma árvore que tinha frutos frondosos e tinha um córrego que passava ao seu lado, e ele ficava preso ao solo. E ele estava constantemente com fome e constantemente com sede, e era obrigado a ficar olhando aqueles frutos frondosos e aquela água que corria no córrego. Então ali ele tinha a punição de observar aquilo que ele mais desejava e nunca poderia ter. Claro que essa história vai ter um desdobramento mais à frente, porque o filho, aquele que teria sido morto, esquartejado por Tântalo e servido a pururuca para os deuses, Pélope, ele acaba sendo ressuscitado pelos deuses. Os deuses, com pena de Pélope, acabam ressuscitando. Só que os atos de Pélope vão acabar gerando uma nova maldição. Uma maldição que Pélope não vai sofrer pessoalmente, mas vai acabar afetando os descendentes dele. Isso porque o Pélope, o jovem Pélope, queria se casar com a princesa de Pisa de nome Hipodâmia. E a condição que foi imposta pelo pai de Hipodâmia era que o pretendente ganhasse dele numa corrida de biga. Se o pretendente perdesse, ele ia lá e matava o pretendente. O que Pélope faz para garantir a sua vitória? Ele sabota a biga do pai de Hipodâmia, garantindo assim então que ele venceria de qualquer maneira. Ele mata o pai de Hipodâmia e foge com ela, acompanhados pelo cocheiro de nome Mirtilo. Só que Mirtilo, o cocheiro, tenta violentar Hipodâmia. E aí, o que Pélope faz é jogar o cocheiro de um precipício. E à medida em que ele vai caindo, ele vai amaldiçoando toda a família de Pélope. Vai falando poucas e boas, amaldiçoando a família de Pélope. E as pessoas que são descendentes de Pélope vão herdar a maldição. Então percebam que os descendentes
de Pélope vão herdar duas maldições. A maldição do pai, Pélope, e do avô, Tântalo, que já tinha feito poucas e boas, como nós vimos. Pélope acabou tendo vários filhos, e os mais importantes desses filhos eram Atreu e Trieste. Como nós estávamos comentando anteriormente, a casa de Atreu era bastante amaldiçoada. Nós conhecemos a história através do fundador dessa dinastia, Tântalo, e seu filho Pélope, que já haviam aprontado poucas e boas com os deuses, gerando uma dupla maldição hereditária para os descendentes de Pélope. Como eu comentei no final da primeira parte da aula, Pélope teve vários filhos que legaram essa maldição, tanto dele quanto de seu pai Tântalo. Os mais importantes dos filhos de Pélope foram Atreu e Trieste. Isso porque esses irmãos disputaram o trono de Micenas. Essa disputa foi uma disputa terrível que terminou com Atreu, rei de Micenas, e Trieste, banido de Micenas. Só que Atreu depois vai descobrir que a sua esposa estava traindo ele com o irmão Trieste, que havia sido banido. E então Atreu decide se vingar. Ele chama Trieste e seus filhos de volta, inventando uma desculpa de reconciliação. Olha, meu irmão, você retorna, eu estou disposto a esquecer os seus erros do passado, vamos passar uma borracha sobre isso, e chama então Trieste de volta a Micenas. Usa isso como uma desculpa. Quando Trieste chega a Micenas com os filhos, Atreu vai lá e mata os filhos do irmão e serve a carne desses filhos ao próprio Trieste no banquete. Diante dessa situação terrível, Trieste amaldiçoa Atreu e a todos os seus descendentes. Ele então é novamente banido e segue as recomendações oraculares e esposa a própria filha. Trieste visita o oráculo e o oráculo diz que ele deve esposar a própria filha. O fruto dessa união seria um menino de nome Egisto, que é um personagem importantíssimo, que mais à frente nós vamos entender por quê. Os filhos seguintes de Atreu eram Agamenon e Menelau. A essa altura do campeonato, esses camaradas herdaram uma tripla maldição. A maldição do bisavô Tântalo, a maldição do avô Pélope e do pai Atreu. Percebam como, diante dessa circunstância desgraçada da dinastia na casa de Atreu, fica mais fácil debater, dentro desse contexto, o porquê que Agamenon precisa fazer um sacrifício para aplacar a ira dos deuses. Precisa sacrificar sua própria filha, Efigênia. Então é constante repetição do tema do pai matando o filho. E, como vocês viram, a questão do adultério também vai aparecer sempre dentro dessa família, dentro dessa dinastia da casa de Atreu. Quando Agamenon está em Troia, Clitemnestra e Egisto, que eu acabei de comentar, que ia ser importante, Clitemnestra e Egisto se tornam amantes. Daí o assassinato de Agamenon quando ele volta da guerra. Os dois amantes tramam a morte do marido, Agamenon. Como desgraça pouco é bobagem, perdão da expressão, anos depois, o filho de Agamenon, Orestes, vai voltar do exílio e, com a ajuda da própria irmã, Electra, vai matar Clitemnestra, a mãe, e Egisto, o amante. Então percebam que, no intuito de vingar a morte do pai,
os dois filhos de Clitemnestra e Agamenon, Orestes e Electra, vão e matam a mãe e seu amante Egisto. Então já deu para perceber que essa família é a festa do assassinato, do canibalismo, do incesto, do adultério, das relações de poder, enfim. Agora a pergunta que pode surgir é por que eu resolvi entrar em detalhes nessa história? Por uma razão simples. Essa família vai aparecer em várias referências dentro da cultura grega. E por razões muito nítidas, eu não sei se você percebeu, mas essas histórias dão pano para a manga em termos de tragédia. Ou seja, são temas que podem perfeitamente constituir uma tragédia grega. Então, todos os tragediógrafos gregos escreveram peças com base no mito da casa de Atreu. E a mais importante obra que vai revelar esse mito é a grande trilogia de Ésquilo chamada Oréstia, que nós vamos observar agora com algum detalhe para que tenhamos uma compreensão melhor da Guerra de Troia. Antes, algumas considerações sobre a questão da tragédia. O gênero da tragédia se desenvolve em Atenas no século V a.C., dentro dos festivais em honra ao deus Dionísio. Nesse contexto vão surgir várias trilogias. A única trilogia mais ou menos completa que nós temos hoje acaba sendo realmente essa, Oréstia de Ésquilo. Na maior parte das vezes, os temas que são temas para a tragédia vão ser provenientes, como eu comentei, da mitologia. Ésquilo então usa o mito da casa de Atreu para explorar questões relacionadas à justiça, vingança, responsabilidade pessoal e, ao mesmo tempo, é uma tentativa política de Ésquilo em explicar o sistema jurídico de Atenas para o seu público. Então, o problema desses deveres morais vai ser, sem sombra de dúvida, uma das temáticas principais na trilogia. Então, são 3 peças. Na primeira, Agamenon, o tema vai aparecer, esse tema de dever moral, vai aparecer relacionado às personagens de Agamenon e Clitemnestra. Na segunda peça, Coéforas, o tema vai surgir através da figura de Orestes. E na terceira peça, Eumênides, vai ser a própria deusa Atena que aparece para mediar os conflitos que foram levantados pelas tramas, pelas peças anteriores, e aí assentar os fundamentos daquilo que seria a primeira corte dentro de Atenas. O personagem Agamenon, dentro da trilogia de Ésquilo, vai se deparar com um dilema moral bastante difícil, bastante complicado. Ele tem que levar o exército para Troia, mas ele não pode matar a sua própria filha. Entre a obrigação de guiar o exército e a obrigação de proteger a sua própria filha. Então esse dilema vai se repetir também em relação a Clitemnestra, que como esposa ela deve ser leal ao marido, mas também tem que ser leal à filha, que é assassinada. Então o dilema de Agamenon e Clitemnestra vai preparando o terreno para o dilema de Oreste. O dilema de Oreste é que ele tem o dever de matar a assassina do seu pai, que é a própria mãe, mas ele tem o dever de proteger e logo não pode matar a própria mãe. Então percebam a complicação que surge entre aquilo que você deve e aquilo que você quer fazer, entre dever moral. Essa é a linha através da qual nós podemos unir as 3 tragédias da trilogia. Na peça Coéforas,
que é a segunda da trilogia Oréstia, nós sabemos que o desespero acaba levando Orestes até Delfos no intuito de consultar o oráculo. E o oráculo vai dizer que ele deve vingar a morte do seu pai. E aí ele volta, mata a mãe, Clitemnestra, e mata o amante. Já na terceira peça, na última, nós vamos ter então a reconciliação do tormento de Orestes com as contradições de um sistema que é, na verdade, uma vingança de sangue. Nessa peça, Eumênides, Orestes vai aparecer como réu dentro de uma acusação de assassinato num tribunal ateniense. E quem é que intercede por Orestes no intuito de absolvê-lo? A deusa Atena. Com a absolvição de Orestes, a maldição da casa de Atreu é completamente eliminada. Então, se vocês tiverem a oportunidade de mergulhar na trilogia de Ésquilo, vai ser possível perceber que o que Ésquilo faz é tornar o mito da casa de Atreu uma espécie de forma de debater a justiça e a importância do judiciário dentro da sociedade ateniense. O que Ésquilo está demonstrando é que o Estado ateniense é que cuidaria dos casos de assassinato, ao invés de deixar as famílias cuidarem disso, como era a tradição. Porque a tradição na cultura grega, até a instituição de elementos jurídicos, era de que você tem que honrar a sua família, o eterno olho por olho. Então, se alguém desonrasse a sua família, o mais velho tinha a obrigação de ir lá e salvar a honra da família, e assim sucessivamente. Se alguém você deve honrar, não pode, tem que guardar a vida da sua mãe, tem que guardar a vida dos seus filhos. Tudo isso era uma espécie de direito consuetudinário, ou seja, um direito baseado na tradição. Com as instituições sociais se desenvolvendo em Atenas no V século, o que Ésquilo faz é utilizar o mito da casa de Atreu como uma forma alegórica, podemos até extrapolar, de explicar qual é o papel do Estado em casos como o caso de assassinato que ocorre dentro da casa de Atreu. Claro que isso é aquilo, né? Então são ligações com essas questões que estavam em voga no período de Ésquilo. Então o sistema jurídico ateniense naquele período era o mesmo, já havia mais de um século, que era o julgamento por júri. Na última parte da trilogia, então, em Eumênides, o julgamento de Oreste vai acontecer dentro do Areópago, em Atenas. E esse lugar era onde, de fato, um conselho de poderes foi bastante importante no século VI a.C. e que vão perder poder mais tarde no século V a.C. Fora dessa questão jurídica, a trilogia Oréstia vai lidar muito bem com as questões de gênero, se vocês também observarem. As relações de poder entre os sexos vai ser exposta. Então, é um elemento importante para você ver essas relações de oposição, aquelas relações binárias que nós já comentamos em outra oportunidade, que aqui em Oréstia vai ficar explícito através da relação entre as personagens dos diferentes sexos. Então essa trilogia, como deu para perceber, muito importante em termos de literatura. Mas a pergunta natural que vocês podem fazer é: onde começa o gênio, a invenção, a mentalidade de Ésquilo e onde termina o mito? E aí a gente tem que fazer uma espécie de análise lenta para conseguir separar. O fato é que várias coisas nitidamente saíram da mente do Ésquilo. O próprio julgamento de Orestes é um exemplo. Mas a ideia, no geral, ela vem do mito. O julgamento em si é que teria sido uma criação, uma liberdade poética, digamos assim, de Ésquilo. Na relação entre homens e mulheres, Ésquilo vai dar voz
aos deuses. E essa voz é basicamente a voz dos homens naquele momento. Então, quando um deus fala dentro da tragédia, os homens do quinto século estão falando, digamos assim. Claro que é uma relação simbólica que só pode ser observada pelo nosso olhar analítico muito tempo depois que as tragédias foram produzidas. Mas, de qualquer maneira, o mito tem várias questões de gênero que, se a gente chega muito perto, começa a identificar que são elementos entre masculino e feminino que voltam lá atrás com Hesíodo, no 8º século. A questão de Pandora, o surgimento da mulher, Prometeu. Então são elementos que têm, sim, uma contaminação uns com os outros. Então é muito difícil delimitar aonde termina o mito e onde começa o gênio de Ésquilo. A resposta, então, a essa pergunta seria a seguinte: quando nós estudamos a mitologia, nunca dá para você separar totalmente o mito da versão que é contada por um autor em particular. Isso no caso da mitologia grega, onde a literatura, como nós vimos, vai ser um ponto sólido de referência. É muito semelhante, por exemplo, a uma situação na qual você pede que alguém lhe relate uma história e essa história acaba sendo modificada. Só o fato de uma pessoa narrar um acontecimento já é o suficiente para você trabalhar com o conceito de versão. Então, quando a gente encontra a história do mito da casa de Atreu retratada na trilogia de Ésquilo, o que nós estamos observando, na verdade, é a representação do próprio Ésquilo daquilo que é o mito. Conhecendo a sociedade do quinto século de Atenas, como nós conhecemos, fica fácil identificar que naquele elemento literário, teatral, naquela trilogia, vários elementos foram acrescentados posteriormente no intuito de representar um avanço ou uma modificação dentro da sociedade ateniense, que é esse caso jurídico que nós exploramos. E isso vai acontecer em todos os mitos de uma forma geral. E a dificuldade em se estudar mitologia nesse sentido está exatamente aí. Porque quando você avalia, no caso, uma história que sobreviveu de uma cultura da qual você não sabe nem 1/10 daquilo que a gente sabe, por exemplo, da sociedade ateniense clássica, você fica com uma versão isolada que seria a versão que representa, de uma certa maneira, aquele elemento mais sólido do mito. Então as pessoas vão identificar naquela versão a única versão que existe, o que dificulta. Quando nós temos mais de uma versão, mais de uma síntese, mais de uma referência, é fácil você cruzar esses elementos e tentar tirar o denominador comum como sendo o mito. Tire os exageros do autor, tire os exageros do próprio mito e você consegue demarcar onde começa um e onde termina o outro. Mas no caso específico da trilogia Oréstia de Ésquilo, a dificuldade é crescente. Então a gente aborda isso de uma tal maneira que é importante frisar. E por que nós estamos batendo nessa tecla nesse momento? Porque ao analisar a tragédia que representa a trilogia de Oréstia, nós entramos dentro daqueles elementos literários que na cultura grega trazem implicações para o estudo da mitologia. E já que a gente entra no assunto de tragédia, é necessário falar do mito de Édipo, que é o mito que ficou conhecido por uma tragédia, que é a tragédia de Sófocles. Então, algumas coisas vão estar presentes no mito e outras não, vão estar presentes apenas na tragédia de Sófocles. Mas isso aí é assunto do nosso próximo encontro. Até lá!